Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Este ano nós vamos utilizar muito equilíbrio heterogêneo e, portanto, vamos continuar a revisão fazendo alguns exercícios. Neste primeiro, da VUNESP, temos que, apesar dos efeitos tóxicos do íon bário 2+, sais de bário são ingeridos por pacientes para servirem como material de contraste em radiografias do estômago. A dose letal para seres humanos é 25 miligramas de bário por quilograma de massa corporal. Supondo que todos os íons bário 2+, solubilizados em uma solução aquosa saturada do sal pouco solúvel sulfato de bário sejam absorvidos pelo paciente, perguntas: A. Um paciente com 60 quilogramas corre risco de vida se ingerir 200 mililitros da referida solução? Justifique a resposta mostrando os cálculos efetuados. A B eu não coloquei porque é só sobre soluções e até repete o raciocínio da A. Para você entender esse tipo de exercício, raio-x, ele só pega a parte dura do corpo, osso, que tem cálcio, que é um metal. Parte mole como o estômago não sai. Mas se você ingerir sulfato de bário, como o bário é um metal, ele envolve o estômago e forma um contraste. Puxa, tio Milho, mas o bário, como está dizendo aqui, é tóxico. Sim, mas o sulfato de bário é insolúvel. E se não dissolve, não absorve. Mas será que ele é insolúvel o suficiente para garantir a segurança do paciente? É isso que nós vamos ver. Bem, vamos escrever a equação da dissociação iônica do sulfato de bário. Lembrando que se dissolve S de sulfato de bário, vai produzir S de cátions bário e S de sulfato. Escrevendo a equação do KPS e substituindo-se as concentrações por S, nós vamos ter que KPS é S ao quadrado. Veja-se que o KPS foi dado, 1 vezes 10 a menos 10. E, portanto, a solubilidade é raiz quadrada disso, 10 a menos 5 mol por litro. Para resolver o resto da questão, nós vamos utilizar o método das unidades, para não ter que ficar fazendo um monte de regra de 3, que às vezes nem cabe na folha do vestibular. Isso acontece com o FUVEST, com o Unesp. Nós vamos usar o método das unidades e para isso você tem que saber o que você quer, que unidade você quer. Você quer miligramas de bário por quilogramas de massa corporal. Por quê? Porque ele disse que a dose letal é 25 miligramas por quilograma de massa corporal. Eu posso começar com qualquer grandeza oferecida. Então eu vou começar por essa que eu determinei. 10 a menos 5 mol por litro. Bem, de cara eu posso ver que eu não quero litro, eu quero miligrama por quilogramas. Ocorre que ele dá o volume da solução. 200 mililitros ou 0,2 litros. Com isso eu já posso cortar litro. Qual é o princípio da resolução pelo método das unidades ou dos fatores de conversão? Você multiplica, quer dizer, bota lá em cima. Se não der o que você quer, você divide. É claro que eu quero multiplicando para cortar litro. Mas restou mol lá, 10 a menos 5 mol. Eu não quero mol, eu quero miligrama por quilograma. Bem, eu tenho a massa molar, 137 gramas por mol. Eu deixo assim ou divido por essa unidade, isto é, multiplico pelo inverso 1 mol por 137 gramas. Eu multiplico, porque aí eu corto mol. A unidade que restou é grama, não é bem o que eu quero, é miligramas. Mas veja que tem mais uma grandeza. Um paciente de massa corporal 60 quilogramas. Eu vou colocar quilograma dividindo. Por quê? Porque eu quero miligramas de bário por quilograma de massa corporal. E ainda resta o problema de grama. Então basta transformar grama em miligrama. Eu vou usar um fator de conversão também.
1 grama tem 1000 miligramas, ou 1000 miligramas por 1 grama. Escrevendo assim, corta grama com grama, olha lá o que sobrou. Miligrama por quilograma. Uma vez que eu tenho a unidade desejada, eu faço conta, que dá 0,046 miligramas por quilograma. 0,046 é muito menor do que 25 miligramas por quilograma, gente. Portanto, está muito longe da massa letal. O paciente não corre risco de vida. Neste segundo exemplo, determine a concentração máxima de chumbo 2 numa solução que possua fosfato em concentração igual a 0,01 mol por litro. E é dado o kps do fosfato de chumbo, bem pequeno, 3 vezes 10 a menos 44, e a raiz cúbica de 0,3 igual a 0,67. Em algum momento acho que a gente vai precisar. Bem, primeiro eu escrevo a equação da dissociação iônica do fosfato de chumbo 2, ou fosfato plumboso. Escrevo a equação do kps, concentração molar do cátion chumbo ao cubo, fosfato ao quadrado. E substituo pelos valores. Quanto vale o kps? 3 vezes 10 a menos 44. Qual é a concentração de fosfato? 0,01 mol por litro, a concentração de fosfato. O 0,01 é 10 a menos 2. 10 a menos 2 ao quadrado é 10 a menos 4. Traz dividindo 10 a menos 40. Portanto, a concentração de chumbo ao cubo é 3 vezes 10 a menos 40. Para tirar a raiz cúbica, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar este número por 10 e dividir este número por 10, não altero o número, e vai dar 0,3 vezes 10 a menos 39. Por quê? Porque 10 a menos 39, 39 é múltiplo de 13, então dá para tirar a raiz cúbica exata. E a raiz de 10 a menos 39 é 10 a menos 13. E qual a raiz cúbica de 0,3? Foi dado lá em cima, 0,67. Ou, em notação científica, 6,7 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Veja que 10 a menos 14 mol por litro é uma concentração estupidamente pequena. Por quê? Porque o sal é muito pouco solúvel e, além disso, eu joguei um monte de fosfato, sei lá, fosfato de sódio. Você pode achar que 0,01 mol por litro não é muito, mas em relação a 10 a menos 14 é. Então, aumenta a concentração de um, diminui a concentração do outro, pelo princípio de Le Chatelier. Vamos explorar esse aspecto no próximo exercício. Considere uma solução saturada de brometo de mercúrio 2, brometo mercúrico, isenta de fase sólida. Quer dizer, eu misturei esse treco na água, o sal, né? Pus bastante, dissolveu tudo o suficiente, fez uma solução saturada e eu filtrei. Ela está isenta de fase sólida. É dado o produto de solubilidade do sal. Observe que alguns chamam de KPS e alguns textos chamam de PS, é a mesma coisa. O que devemos esperar ao adicionarmos algumas gotas de solução concentrada de KBr até alcançar a concentração de brometo igual a 0,01 mol por litro? E determine a concentração do cátion mercúrio após a adição da solução de KBr. Bem, escreva a equação da dissociação iônica e, fazendo uma análise qualitativa, eu estou jogando o brometo. Adicionei 0,01 mol por litro de brometo. Mais brometo vai reagir com cátion mercúrio, então a quantidade de cátion mercúrio diminui. Lembra da regra de Afanásio. Na regra de Afanásio, o que você joga na solução é o policial. Do lado do policial tem o bandido solto, o policial pega o bandido solto e leva para a cadeia. Né? Regra de Datena, atualizando aí. Então, se eu aumento a quantidade de policiais, diminui a quantidade de bandido solto
e a quantidade de bandido na cadeia aumenta. Quer dizer, tem mais brometo para pegar mercúrio e levar a HGBr2, que é a expressão do princípio de Le Chatelier. Se eu adiciono uma substância aqui do lado direito, ela se desloca no sentido inverso, para o sentido da esquerda, para a formação de mais brometo de mercúrio. Acontece que não tinha nada de brometo de mercúrio sólido. Então vai começar a precipitar, tá? Isso a gente vai fazer no futuro em precipitometria. E para responder A a B, vamos escrever a expressão do KPS ou do PS desse sal. Bem, eu vou chamar de S a solubilidade, o que dissolveu e o que foi produzido de cátion-mercúrio, e a de brometo 2S. Portanto, o produto de solubilidade que foi dado 1,25 vezes 10 a menos 19 é igual a S vezes 2S ao quadrado. Isto é, 4S ao cubo, uma daquelas expressões que sempre se repete que nós vimos na aula passada. E resolvendo-se a equação, eu tenho que S é 3,2 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Isto é, a concentração de mercúrio, que é S, veja, ela é S, a de brometo é 2S, é o dobro. A concentração de mercúrio vai ser 3,2 vezes 10 a menos 7. E a concentração de brometo, então, vai ser o dobro, 6,4 vezes 10 a menos 7. Ocorre que eu não precisaria ter feito tudo isto para resolver o problema. Você poderia simplesmente... Ô, Milito, não precisaria para resolver o problema, mas precisa para os alunos entenderem por que eles não precisam fazer isso. E que mate ou mato? Você é do gabinete do ódio, cara? Se manda. Bem, fica claro, então, que a concentração de brometo que você tem aqui é muito menor que essa que foi adicionada, 0,01 mol por litro. Você não vai somar isso aqui, que é 10 a menos 2, com 10 a menos 7, que é um número de magnitude 100 mil vezes menor, né? Você vai considerar, como no exercício anterior, 0,01 mol por litro que foi adicionado, porque o que já tinha lá é desprezível. Numa solução saturada, o produto das concentrações já é igual ao KPS ou PS. E, portanto, bastaria na expressão do PS substituir o PS pelo valor dado, a concentração de brometo adicionada, porque aqui já tem é desprezível, resolver e correr para o abraço. A concentração de mercúrio é 1,25 vezes 10 a menos 15, um número estupidamente pequeno, porque como você jogou o brometo, aumentou aqui, reduziu ali. Princípio de Le Chatelier. Nem pense em fazer vestibular sem saber o princípio de Le Chatelier. Nem pense. Bem, pessoal, ficamos por aqui hoje. Um abraço a todos e cuidem-se.